Medo é uma reação, coragem é uma decisão. Eu hoje vou conversar com uma amiga querida que ela leva a coragem no seu sobrenome. Gabriela Mansur, obrigado por estar aqui comigo, um prazer te encontrar, sempre linda, maravilhosa. Nada. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite, Agostinho, parabéns pelo trabalho aí que você vem desenvolvendo e por fazer essa conexão entre as pessoas que representam vários pontos aí, várias áreas da nossa sociedade. A gente bate papo, o importante, Gabriela, é que as pessoas querem saber o que está na cabeça de pessoas brilhantes, formadores de opinião como você, e a sua pauta nesse mês aqui era impossível não te ter aqui, então eu te agradeço a gentileza e já vou de cara perguntando, Gabriela, você tentou um caminho para o Congresso Nacional, foi muito bem votado até, mas acabou não dando certo nessa primeira tentativa. Ministério Público, você votou? Não voltei para o Ministério Público. À época da minha candidatura, eu estava licenciada com uma decisão do Procurador-Geral de Justiça e eu entendo que eu estava dentro do meu direito, porque eu ingressei no Ministério Público em 2003. E a proibição total, sem nenhuma exceção na Constituição, veio em 2004. Então, eu entendo que se eu entrei em 2003, eu tinha o direito líquido e certo de me eleger, de me candidatar e se eleger, aí se exonerar da carreira. Mas, enfim, foi a decisão do STF de não poder se candidatar, se filiar a partido político, desenvolver atividade político-partidária, e naquele momento eu entendi por bem continuar na minha candidatura e me exonerar do Ministério Público. Não logrei êxito com a candidatura para deputada federal e agora eu não pude retornar ao Ministério Público, mas já era uma decisão também em que pese tenha doído muito meu coração, que eu amo a carreira, eu amo a instituição, agradeço ao Ministério Público por tudo que eu sou e aprendi, mas agora são novos rumos, novas frentes, estou advogando para os direitos das mulheres, para a defesa dos direitos das mulheres e sou presidente do Instituto Justiça de Saia. Olha que bom. Mas você sabe, Gabriela, que essa tentativa, nós aqui, sociedade, pelo volume de pessoas que tentam ingressar no Congresso, e evidentemente é um número muito grande e nem todos conseguem. Mas só de você se oferecer, se disponibilizar, e aí junto à frase aqui, que não é minha, do Churchill, né? Que o medo é uma reação, a coragem é uma decisão, você teve um ato de coragem, porque se a sociedade não contar com essa coragem, pessoas como você, que deixam o Ministério Público, uma carreira, concurso, para uma tentativa importantíssima, né? Que é o que nós vamos falar aqui hoje, e eu vou de gancho aqui, você é uma das maiores representantes da defesa dos direitos e do combate à violência da mulher. Vamos falar um pouquinho da Maria da Penha, que você tem um papel fundamental, você ajudou tanto. Como é que está a Lei Maria da Penha hoje com todo esse trabalho? Bom, ser uma das melhores, só é você que está falando, viu, Agostinho? Eu me esforço, sou dedicada. Bom, a Lei Maria da Penha, para mim, é um dos maiores avanços legislativos do Brasil em termos de combate à violência contra a mulher. Não sei se você sabe, nós somos a terceira legislação mais específica e melhor do mundo em termos de proteção aos direitos das mulheres. Só que a gente ainda... É a terceira melhor legislação do mundo. Olha. E ela é usada como exemplo de avanço legislativo em outros países. Só que aqui no Brasil a gente tem ainda uma pouca eficácia, em que pese todos os avanços que nós tivemos, a gente precisa ter mais prioridade, mais comprometimento com a aplicação e com a eficácia da Lei Maria da Penha. E você enxerga que a sensibilidade da sociedade com todo, essa instrumentação da Lei Maria da Penha, ela está evoluindo no combate à violência da mulher? Está evoluindo, sim, está evoluindo. Eu vejo que as mulheres denunciam mais. Nós temos na Lei Maria da Penha a previsão das medidas protetivas, que é um grande avanço para a mulher, porque ela se sente mais protegida e, de fato, muitas vezes a imprensa noticia que estava com a medida protetiva na mão e mesmo assim sofreu violência, foi assassinada, mas também a imprensa não noticia quantas mulheres deixaram de ser agredidas, deixaram de ser mortas se elas estavam com as protetivas. Então eu falo para as mulheres, peçam medida protetiva, ela ajuda assim. Eu, quando estava na linha de frente do combate à violência contra a mulher, na Promotoria de Justiça, atuando nos processos, eu via o quão é importante a medida protetiva de urgência. Gabriela, você sabe que é uma das coisas que um dia, conversando com uma pessoa do Ministério, vou falar, o doutor Augusto Soares, tomando um café com ele um dia. Foi o último chefe foi ele. É uma delícia, e toda vez que a gente conversa, quando ele tem oportunidade de estar com ele,
E um dia ele me fez uma colocação do tipo, é preciso mudar as perguntas. A imprensa, como você acabou de dizer, e é por isso eu vou de gancho aqui, se a imprensa também olhasse, ela é apoderada, ela é importante, é um quarto poder da nossa democracia, mas precisaria mostrar um pouco da coisa boa que você acabou de dizer. Sim, porque você tem uma outra coisa que eu li, e eu queria te perguntar a respeito, que é a recuperação daquele que pratica violência, né? Uhum. Você propõe que ele seja ressocializado. Uhum. Isso tem acontecido? Tem, vamos lá. São duas questões importantes, Agostinho. Eu trabalho muito com resultado positivo, de mostrar para a sociedade uma decisão judicial favorável à mulher, uma atitude que favoreceu a mulher enquanto vítima de violência, um trabalho de ressocialização do agressor, o encaminhamento das mulheres para o mercado de trabalho, a abertura de canais de denúncia. Então, mostrar o lado positivo para que a gente demonstre essa possibilidade de sair da violência, o trabalho do Ministério Público, que é espetacular aqui no Brasil, o trabalho também do Poder Judiciário, que vem avançando, que vem se tornando com uma perspectiva de gênero nas suas decisões, que é muito importante também, porque não basta ter a lei e a gente não aplicar ela olhando para a mulher como vítima de violência, precisando de proteção. Se ela bate nas portas da justiça, ela está numa situação de risco, praticamente 90% dos casos, e precisa de uma atuação do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública, na proteção de seus direitos. Então, eu vejo que a imprensa já tem mudado muito. Todos os dias nós temos matérias, reportagens, entrevistas, trazendo à baila essas questões da violência contra a mulher, o que é muito importante. Agora, a ressocialização do agressor é um projeto que eu já desenvolvo desde 2014, quando eu era promotora em Taboão da Serra, e muitas pessoas criticavam, eu acreditei naquilo, porque foi uma pesquisa que eu fiz num trabalho de fato, prevenir a violência contra a mulher. A gente trabalha a mulher, faz a proteção da mulher, dá a medida protetiva, encaminha para o mercado de trabalho, agora faz o processo judicial. Agora falar com o agressor foi difícil. Agora, você tem que trabalhar a outra parte também, o outro lado da violência, porque ele descumpre protetiva, ele pode continuar a cometer os crimes contra ela, sim, muitas vezes ele também está numa situação de falta de oportunidade de trabalho, de alcoolismo, de droga, enfim, questões pessoais que acabam aumentando, não é a causa, mas incentivam a violência. Então, é preciso também trazer esses homens para a conversa, para o debate, para uma conscientização, uma ressocialização. E termino com um seguinte índice. Nos locais onde nós implementamos os grupos reflexivos de homens, começou pequenininho em Taboão e foi para outros estados, serviu como fundamento de lei, até para uma lei recentemente aprovada, nós conseguimos diminuir a reincidência de 65% para quanto você acha? Não tem ideia. 2%. 2%? Quer dizer que ele não volta a praticar. Ele não volta, a maioria dos homens continuavam praticando, 65% dos casos eles são reincidentes. Se eles vão para esses projetos de ressocialização, só 2% continuam a cometer crime. Quanto tempo, Gabriela, demora esse processo de ressocialização para o agressor? Não existe um tempo pré-determinado, mas os trabalhos, esse projeto que nós fazemos, que chama Tempo de Despertar, ele demora praticamente de 2 a 3 meses. Nós fazemos 8 encontros, de 15 em 15 dias, então é importante que a gente também consegue acompanhar esse homem. Ele vem para dentro do sistema de justiça, Ministério Público Judiciário, enquanto ele tem protetiva, que é no maior período em que ele descumpre. É logo que ele quer concedida a medida protetiva. Então, ele não pode se aproximar, não pode manter contato e é obrigado a frequentar os cursos reflexivos de homens. E adianta, e mais, esses homens eles conseguem fazer um tratamento de álcool, de droga, porque ainda existe um machismo estrutural no Brasil que impede os homens de buscar ajuda. Os homens não podem ser vulneráveis, os homens, aquele clichê, o homem não chora. E realmente a gente vê muito isso, de expressar seus sentimentos, de não se mostrar vulnerável, de não falar que está desempregado, de não falar que tá com problema de álcool, de droga, e lá a gente proporciona essa outro lado, né, Gabriela? Encontrar outro lado. Sim, é muito importante. Você sabe que recentemente, eu não sei se você já assistiu, vamos fazer até um comercial para eles, porque tanta publicidade desse filme, o Luther, esse filme da Netflix. Sim, sim. Então, esse filme, para mim, foi um choque, é um filme longo, né? Quem não assistiu, assista, acho que vale a pena, mas o que me chocou foi que a tentativa
é de mostrar como age, como pensa um agressor, um serial killer. Sim, sim. Para poder, inclusive, resolver o problema, né? Então, você me traz aqui uma reflexão parecida nesse trabalho de ressocialização do agressor. Só também, Agostinho, para deixar claro aqui, porque quando eu falo desse projeto muito en passant, às vezes dá um pouco de dúvida. Não é um perdão. Tá. Não é passar a mão na cabeça do homem, perdoar, não. É um trabalho paralelo ao processo judicial. E também não é encarado o problema da violência como uma doença, um problema mental. Não. Entendi. É uma situação de auxílio, de apoio também à resposta aí criminal. Eu entendo esse trabalho, viu, Gabriela? A gente vendo aí algumas notícias e dados do nosso Brasil, principalmente onde ele a taxa de renda, a vida é mais difícil em algumas regiões do país, a gente começa a imaginar coisas, né, que esse indivíduo, ele talvez nem saiba, não soubesse nem das consequências, né, ou sabe, mas não assimila. Não assimila ou não tem ideia o prejuízo que ele causa mentalmente, psicologicamente, naquela pessoa agredida. E mostrando isso, eles melhoram, eles entendem. Imagino. O sofrimento de um filho, com a questão da violência contra a mulher, o próprio sofrimento daquela companheira, ex-mulher, ex-namorada, enfim, nós temos casos muito graves e todos os homens que já passaram por esse curso, eles vêm de várias camadas sociais. Então, eu já tive desde empresário, fazendo o mesmo curso, com pessoas desempregadas, de classes menos privilegiadas, e que a gente vê que não é a questão financeira ou social só, é a questão estrutural, é a cultura de uma supremacia em relação à mulher. E tem uma proporção, já que você tocou no tema das faixas de renda do agressor, tem uma divisão, alguma estatística? Não, as classes menos privilegiadas, as mulheres que não possuem, são desempregadas, dependem essas que sofrem economicamente, as que sofrem. O praticante. Não, é que a gente faz esse paralelo, né? Não existe uma classe social pré-determinada, infelizmente, não. As mulheres de todas as classes sociais sofrem violência, de homens de todas as classes sociais. O que acontece é o seguinte, o que acontece é o seguinte, as classes menos privilegiadas, elas enfrentam mais obstáculos para conseguirem denunciar. Então, elas têm dificuldade de acesso à justiça, do acesso à saúde, do acesso à assistência, então não tem, muitas vezes elas dependem financeiramente dos seus agressores, estão desempregadas, então tem que trabalhar também todo esse acesso para as mulheres. E as mais privilegiadas, Agostinho, muitas vezes elas sofrem violência, mas elas têm vergonha de denunciar. Vamos falar disso daqui a pouco. Gabriela, tem um tema aqui, não fica brava comigo, mas eu queria explorar um pouquinho de você, porque você citou agora a questão do efeito das pessoas que não sabem ou a caixa de ressonância que eles geram com a violência dentro da sociedade. E você pode dizer, por favor, o nosso ex-presidente, ele teve caixa de ressonância na sociedade com esse comportamento? Se ele era misógino, não era misógino, mas o fato dele ser um machão, ele era um imbrochável, ele dizia isso, e é uma ofensa absoluta para nós homens e para as mulheres. Quer dizer, um presidente da República que propõe essa linguagem, ele não encoraja esses homens fracos de espírito a praticar uma violência? Bom, são questões aí muito peculiares e também eu não quero, de alguma forma, com a minha opinião sobre isso, apoiar ou não apoiar determinadas pessoas, até porque durante a campanha isso daí me trouxe vários problemas, porque as pessoas ligam a questão da violência contra a mulher a uma questão ideológica, e para mim todas as mulheres, infelizmente, estão suscetíveis à violência. Mas você não estimulava com esse comportamento? Assim, eu acho que nós não podemos, Agostinho, responsabilizar ninguém pela violência. A pessoa sabe o que ela está cometendo. Então, se a pessoa comete uma violência contra uma mulher, a culpa não pode ser do presidente da República. Ele sabe o que ele está fazendo, até porque eu sempre falo, ele rasgou dinheiro? Não rasgou dinheiro. Então, assim, não pode culpar. O que eu vejo, de uma forma geral, esses discursos um pouco mais machistas, discursos de ódio, e que vêm de todos os lados, que às vezes vem direcionado de um lado ou de outro, e já vem de antes disso, ele de fato encoraja as pessoas a terem comportamentos parecidos, é um inconsciente coletivo. Por um determinado tempo, eu não via isso como um fator de incentivo. Só que agora, com essa questão das red pills,
não sei se você acompanha isso, que é um discurso de ódio ligado vamos explicar um pouquinho para quem não assiste Red Pill é um grupo de homens de uma posição ideológica de extrema direita de ataque às mulheres. Então eles entendem que as mulheres têm que ser tratadas como objeto, como mero objeto de satisfação do seu prazer sexual, sem ter com elas qualquer tipo de afetividade, de vínculos, como se elas fossem descartáveis. Esse é o primeiro ponto. E a única mulher que presta é aquela mulher que se relega ao lar, à família, não pode trabalhar, não pode fazer nada, aí julga o comportamento, julga a roupa, julga a personalidade, o trabalho, enfim. Então é como se a gente estivesse vivendo um retrocesso. Total. Hoje em dia eu vejo isso muito incentivado, não pelo presidente em si, mas muitas vezes por todo esse discurso que foi criado em torno dessa candidatura e dessa ideologia. Então, assim, não sei se eu pode falar diretamente, mas que tem sim, da turma criada por todo esse discurso, tem esses red pills que estão atacando as mulheres, estão ameaçando e estão incentivando muitas vezes a esses comportamentos cada vez mais machistas. E isso para mim é grave. Sabe por que é grave, Agostinho? Porque isso lá na ponta reflete em violência contra a mulher. Isso lá na ponta aumenta o número de mortes de mulheres, como nós estamos assistindo. A cada 20 segundos uma mulher é ofendida, é agredida, de alguma forma violentada no Brasil por ser mulher. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas o que é a insistência, e aí eu falo pela quantidade de pessoas que, sabendo que eu viria conversar com você, mandaram algumas mensagens, e a ênfase é essa. Poxa, a Gabriela... E aí não é a visão geral. Sim. A Gabriela está defendendo um comportamento, enquanto esse líder do Brasil, ele estimulou até no seu ministério, amigos nossos comuns, queridos amigos nossos, tive a oportunidade até de falar para alguns, como é que você suporta isso? Você não precisa disso, você não precisa se sujeitar a isso, você é bom na sua área. Agora, os palavrões públicos, nós tivemos presidentes anteriores como o Requinte. Por exemplo, eu não vou deixar de citar do próprio Fernando Henrique, do próprio presidente Temer, até do presidente Lula, de se comportar adequadamente, saber falar com os públicos, que ele sabe que vai influenciar, não é? Tanto para o bem quanto para o mal. O que que nos ouve, nossa audiência, ela faz a provocação assim, Gabriela, você não sente que o líder, por mais que ele tenha uma visão diferente, etc., ele diz, eu não sou dono do meu CNPF só, eu lidero o país, eu não posso chamar uma jornalista de... Não, isso é absurdo. Publicamente. Sou contra qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de misoginia, qualquer tipo de ataque às mulheres, sou contra, não entendo totalmente reprovável, e também o que nós esperamos de um líder do país? Uma pessoa que haja com decoro, com respeito a toda a sociedade. Perfeito. E principalmente com as questões que mais afetam o país, que é a questão da pobreza, a questão dos grupos minoritários, sim, a questão da violência contra a mulher, como agir dessa forma num país que é o quinto do mundo que mais mata mulheres por ser mulher. Então, é o que nós esperamos. Só que existe também, Agostinho, uma linha muito distante entre o que a gente fala e a nossa atitude. Então, também para mim, discursos maravilhosos, discursos só para mostrar um exemplo, se a sua atitude não condiz com aquilo que você fala, também para mim não vale nada. Eu quero ver a atitude das pessoas. O exemplo tem que ser maravilhoso, o decoro tem que estar atrelado ao cargo. Sim, eu, enquanto promotora, sempre tomei muito cuidado com isso. Nós temos, sim, uma responsabilidade, pois exercemos um cargo público que dá para a sociedade uma esperança e o direito de exigir de nós esse comportamento, mas eu quero saber a atitude das pessoas. É a atitude que vai determinar se aquela pessoa está no caminho certo ou não. Mas não concordo com discursos de ódio, com qualquer ofensa às pessoas, principalmente quando está nesses cargos de poder, de liderança e públicos também, que a sociedade espera. Exatamente. Um comportamento, uma reputação ilibada, como diz a própria Constituição. A gente traz essas pessoas, como recentemente o caso de um jogador de futebol e outros tantos que acontecem, e no caso recente do nosso presidente, com todo respeito, a gente o tem, claro, presidente da República merece respeito, em primeiro lugar. Mas a atitude é que incomodou a nossa audiência, por isso... incomoda todas nós, eu me incomodo enquanto mulher, só não acho que isso... Ele pode incentivar, mas não é o responsável pelo aumento da violência contra a mulher, porque a violência, Agostinho, ela já vem de antes desse governo. E ninguém fez nada até agora para diminuir isso. Nem o governo A, nem o governo B, nem o governo C. Então, assim, não pode ser responsabilidade só desse governo. Incentivou, sim,
criou esses red pills. Sim, eu fui muito atacada durante a minha campanha por um discurso de ódio de extrema direita, porque eu era a mulher que estava me candidatando para defender os direitos das mulheres. O ataque não é contra a Gabriela, é contra a pessoa que abre portas e defende coisas contrárias ao que eles acreditam. Agora, voltar a falar que a mulher tem que ser dentro de casa, não poder trabalhar, ser dependente, só essa mulher que serve, para mim é um verdadeiro retrocesso e até uma vergonha. Em pleno século XXI, nós falarmos disso. Aliás, não sei se vocês assistiram o Oscar, o recado que as mulheres deram. Nunca desistam dos seus sonhos por ser mulher, independentemente da sua idade, da sua classe social, da sua cor, da sua profissão. É o que eu sempre prezo. Nunca desistir dos nossos sonhos por sermos mulheres. Aliás, ser mulher é o nosso maior poder. É verdade. Eu sinto que essa presença das mulheres, ela vem chegando cada vez mais forte. Eu quero pegar... Você criou as justiceiras, né? Sim, sim. Justiça de Saias, tem um nome ou é Justiceira? Não, eu tenho um instituto que chama Instituto Justiça de Saia. Isso. E por meio desse instituto, nós desenvolvemos alguns projetos sociais, que é o Tempo de Despertar, ressocialização do agressor, o Tem Saída, que é o encaminhamento das mulheres para o mercado de trabalho, com parcerias com grandes empresas, entre Magalu, entre Fleury, entre outras empresas que também apoiam nossos projetos. Criamos o projeto Movimento pela Mulher, que é a busca da qualidade de vida, do esporte para o empoderamento feminino. Eu não parece, mas eu fui maratonista. Eu adoro correr, eu adoro caminhar, eu adoro o esporte. Isso também é uma forma de fortalecer a nossa autoestima, a nossa base. E, por fim, o projeto Justiceiras, que é um canal de denúncias com atendimento multidisciplinar online, que eu criei durante a pandemia, com o celular na mão, de uma forma despretensiosa, para aproximar a mulher do sistema de justiça, que elas sofriam mais violência e não tinham onde denunciar, e eu criei esse número de celular, pedi para as mulheres se inscreverem, e hoje nós temos aí um dos grandes projetos de atendimento online das vítimas de violência. Como é que é formada essa organização? Como é que você tem essa organização? São mulheres de advogadas, livres? Sim, o Instituto Justiça de Saia, ele foi criado por mim, com a minha família, que sempre me apoiou. Começou com um blog de 2011, pequenininho, se transformou numa plataforma digital de denúncias, de notícias, de decisões, que eu queria mostrar um lado positivo de denunciar. Sim. Excelentes decisões judiciais, excelentes processos, projetos do Ministério Público, das delegacias online, enfim, divulgar a questão da violência contra a mulher, dar voz para as mulheres. Isso começou a ficar e crescendo e se transformou num instituto, porque eu comecei a fazer projetos sociais paralelos ao meu trabalho como promotora de justiça, para ter essa válvula de escape. O processo judicial nas questões de violência contra a mulher não resolvem o problema totalmente. É importante, nós não temos que abrir mão nunca do processo judicial, do crime cometido pelo agressor, da denúncia. Enquanto promotor, eu fiz questão sempre de estar à frente de tudo isso, mas eu vi, Agostinho, outras frentes que eram necessárias trabalhar. Trabalho para a mulher, independência financeira, apoio psicológico, encaminhamento para os serviços sociais existentes em cada município, a questão da educação, providenciar e promover cursos para essas mulheres, poder deixar essa mulher ser titular dos seus direitos, exercer os direitos previstos na Constituição. A violência, ela mina a mulher, ela retira da mulher a sua vontade de existir, a sua autoestima. Então, a gente devolve aos poucos com esses projetos, e eu criei eles pelo Instituto Justiça de Saia. Começou comigo, minha família, e aí com amigas que foram sempre se apoiando. Hoje é grande. Hoje ele é grande. O Justiceiras, nós estamos hoje com 15 mil mulheres inscritas como voluntárias justiceiras no nosso projeto, em todo o Brasil, em 27 países do mundo, entre advogadas, psicólogas, assistentes sociais, médicas, empresárias, mulheres donas de casa que com a sua experiência também querem ajudar mulheres a sair da violência. E atendimento, como é que vocês estão? O atendimento, ele é online. A mulher manda uma mensagem para o nosso número de celular, que é 11 99 639 1212. Automaticamente isso cai num formulário que ela preenche, que são os dados básicos da violência, que é o formulário que eu utilizava no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça. A partir desse formulário, nós fazemos uma análise rápida da situação e encaminhamos para um grupo que tem uma psicóloga, uma médica, uma assistente social, uma advogada e uma melhor amiga, que é a rede de acolhimento. E elas fazem uma autogestão daquele caso, entram em contato com a vítima e vão apoiando, informando, orientando, encaminhando, acompanhando, até conseguir salvar aquela mulher da violência, sem nenhuma atuação processual. Se precisa de atuação processual, elas encaminham
para um outro grupo, porque aí é uma outra situação, e agora, enquanto advogada, como promotora eu não fazia, mas agora eu sou advogada na defesa dos direitos das mulheres, e nós temos todo um projeto para advogar para essas mulheres quando há extrema necessidade numa advocacia para aborto. O X funcionou nesse último carnaval? Funciona. X O X vermelho, aqui eu também vou parabenizar a Renata Gil, que é juíza, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e minha irmã Domitila Mansur, que é juíza, sim, e ela que verdade, idealizou o X na mão pelo fim da violência contra a mulher. É uma coisa fácil. Sim. Um dia eu vi uma pessoa comentando numa farmácia, eu havia ido a uma farmácia e uma pessoa lá da farmácia, do balcão, ela havia dito, olha, ontem eu vi esteve aqui conosco 3 pessoas com esse X na mão. Eu estou falando de Higienópolis. E eu fiquei pasmo, e a pessoa não ia brincar comigo. Então, quer dizer, e aí o que fez o rapaz lá, olha, deu um jeito pro 190, no 190, aí ele falou, olha, a pessoa foi devagarzinho na calçada, e o fulano, não sei como é que fizeram, quer dizer, eu acho que isso tem um significado muito forte. Sim, uma simbologia importante, também uma atuação. Porque muitos desses casos do X vermelho também vão pra gente, para justiceiras, que é algo rápido, já, tá com X vermelho na mão, tá precisando de ajuda, 190 ou 180 denúncia, ou para o próprio justiceiro, a gente tem essa parceria com a Renata Gil, a AMB. Beleza. Gabriela, me diga uma coisa, essa questão do medo da mulher fazer a denúncia, qual é a razão mais forte, além daquelas que nós já sabemos, da dependência financeira do marido, mas o que impede a mulher, como é que ela se apodera para poder fazer a denúncia com mais força? Medo de morrer. Medo de morrer? Medo de morrer. As mulheres têm medo de serem perseguidas, de morrer. Muitas vezes elas não enxergam essa possibilidade enquanto não se veem vítimas de violência. Se engajam. Mas depois que denunciam, fazem boletim de ocorrência, que são ameaçadas, elas ficam de fato com medo de morrer. Esse é um dos principais medos. A dependência financeira a gente já sabe. Mas tem uma dependência também, Agostinho, psicológica. O de gosto muito da pessoa, é o pai dos meus filhos. A gente não está denunciando uma pessoa que você não tem nenhum vínculo afetivo. Alguém furtou o seu carro, então você vai e faz um boletim de ocorrência de um furto que você não sabe quem foi. Não, você está denunciando alguém que você tem um vínculo via de regra. 90% dos casos você conhece, ou é seu ex-marido, ou é seu marido, ou é seu namorado, ex-namorado, pai, irmão, o chefe, qualquer pessoa que você tem um vínculo afetivo ou um vínculo profissional. A pessoa conhece quem é. Então, essa dependência psicológica também impede a mulher. E tem uma cobrança social muito grande. Como se a mulher solteira fosse menor, menos importante do que a mulher que tem um parceiro, que tem um namorado. Isso é cobrado muito das mulheres jovens e das mulheres mais velhas para manter o casamento a qualquer custo. Então, o casamento violento, muitas vezes, ela não consegue sair porque, uma mulher divorciada, uma mulher separada, vale menos, ou ninguém consegue ficar com ela. A gente é muito criticada socialmente. Se está sozinha é porque a gente tem algum problema, e não porque a pessoa que estava com a gente não aceita a nossa independência, ou é uma pessoa agressora. Então, essa cobrança social impede a mulher. A falta de credibilidade no sistema de justiça. Eu vejo muitas mulheres, enquanto promotora eu via menos, mas hoje, enquanto advogada, eu vejo mais mulheres que não acreditam que o boletim de ocorrência vai para frente, que vai ter um atendimento no Ministério Público, que a justiça vai proteger e vai decidir a favor daquela mulher. Então, mulheres, confiem no sistema de justiça, cobrem os seus direitos, tenham pessoas ao lado de vocês que possam fazer com que esses direitos, de fato, sejam exercidos por todas nós, mulheres brasileiras. Tem que acreditar, porque falar que não vai dar em nada, eu não acredito. A lei é para todos, independentemente se o agressor é muito importante, se é muito rico, lógico. Tem que ter lei e justiça e nós temos que zelar por isso. Não, sem dúvida nenhuma. Gabriela, mas não tem um ponto, por exemplo, que essa é uma reflexão que eu faço no cavalheirismo. Eu tenho percebido que algumas mulheres, às vezes meus filhos e jovens, proclamam uma independência numa equiparação. Não preciso que abra a porta do carro, não preciso que puxe a cadeira, deixa que eu faço isso. Me parece que há uma perda de um espaço cavalheiro da posição da mulher, não que ela seja inferior, a mulher não saiba sentar, mas é um cavalheirismo que, como a gravata que eu estou usando, tem 300 anos, o chapéu que era mais importante, eu estou careca, de vestir o chapéu para proteção do couro cabeludo. Ele foi embora.
a gravata fica porque é uma simbologia. Não te parece, eu sinto isso como homem, que o cavalheirismo está perdendo espaço na posição dos homens, e porque as mulheres estão dizendo, dentro desse processo, eu sou independente, eu não preciso que você me abra minha porta, nem compre um carro para mim, nem... Quer dizer, não perde um pouquinho essa relação homem e mulher, não discriminando as outras opções? Posso discordar de você? Deve. Primeiro eu queria mudar a palavra cavalheirismo para gentileza. Gentileza, São ótimo. gentilezas. O que acontece? Não é que nós não queremos mais a gentileza do homem. Eu adoro que me abram a porta do carro, que puxem a cadeira para eu sentar, que sejam gentis. Toda mulher gosta. Só que isso não pode significar uma cobrança depois, como se isso fosse um favor e nós estivéssemos em débito com esses homens. A gentileza, ela não pode colocar a mulher numa situação mas não é... de inferioridade. Mas é o que acontece. Nós, mulheres, temos medo de que essa gentileza, Agostinho, seja cobrada depois, como eu paguei o jantar para você, ou quem paga, quem põe dinheiro nessa casa sou eu. Não tem a cobrança da mulher também. Ou quem vai... Nós estamos falando do homem agora. Quem vai... Eu puxei a cadeira, então sou gentil, puxa a cadeira na rua e dentro de casa dá uma vassourada na cabeça da mulher, como várias situações que eu já vi. Então, assim, nós temos que ser gentis por natureza, não por ser homem ou por ser mulher. E nós, mulheres, gostamos sim de gentilezas, eu adoro, isso não me torna uma mulher menos importante, desde que isso não seja cobrado pelas atitudes. É esse medo que nós temos, não é esse medo, é isso que nós queremos evitar, porque é uma conquista de direitos de independência, de não se submeter a nada, para que isso depois não seja jogado na nossa cara e seja uma forma de violência contra a mulher. É uma forma de falar, você está comigo porque você gosta de mim ou porque você quer a minha companhia, não porque você fez alguma coisa para me cobrar depois. É para não ter cobrança depois e a gente poder ser livre e ter a nossa liberdade de escolha. Mas eu não sou contra a gentileza, pelo contrário, eu acho o máximo homens gentis, acho que tem que ser gentil sim com as mulheres, e as mulheres têm que também entender muitas vezes que aquilo não é uma cobrança de nada, mas a gente vem de uma construção social de independência exatamente para não se colocar em uma posição de inferioridade por uma gentileza que não era gentileza que pode ser. Você acha que daqui a um tempo as mulheres vão puxar a cadeira para o homem e ela vai abrir a porta para o homem? Eu não vejo problema nenhum de puxar a cadeira para o homem. Eu não vejo também, mas pelo andar da carruagem... Eu acho que a gente tem que ser igual. O homem pode abrir para a mulher e a mulher pode abrir para o homem. Por que não? Mas por que não há uma relação ainda dessa gentileza? Porque quando o homem abre a porta para a mulher é como se ele fosse superior à mulher, muitas vezes. Mas eu não vejo problema. Não, a minha visão de homem, até gravei no Dia Internacional da Mulher, a minha visão de homem é a questão cultural. Eu acho assim, se houver uma propagação, como você disse, da gentileza, dos bons tratos, sim. Eu já vi coisas horrorosas que não sei se foi a minha educação ou aquilo que eu percebo com os meus filhos e falo, ou seja, o homem vem o prato dele num restaurante, ele começa a comer, ele não está preocupado se chegou da mulher dele, e eu estou falando em classe de renda, não é sim, baixa. Sim. Eu vejo que não há mais uma preocupação nas minhas palavras, cavalheirismo, na sua sugestão, gentileza, que eu gosto. Mas eu acho que tem um lado da mulher ainda que é inegociável, que nós sabemos, que ela gera vida, ela que fica grávida. A mulher, ela mostra essa beleza dentro de casa, quer dizer, ela faz algumas coisas mesmo trabalhando, conheço várias mulheres que trabalham, a minha própria trabalha, cuida das coisas, mas ela cuida de algumas coisas interessantes para mim, também, que eu acho interessante, legal. É separar a camisa, separar a gravata, sempre me incomodando, Agostinho, você precisa emagrecer, está gordo. Desde que seja uma vontade dela, e não uma obrigação, uma imposição. O que acontece? São os estereótipos que a gente quer evitar. A mulher tem que ser do lar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso acho que já foi. E se ela... Não foi, não. Eu pego o processo que a mulher apanha porque não sabe fazer comida, ou porque chegou mais tarde em casa que o homem e achou que ela estivesse tendo um caso com alguém e é ameaçada e é perseguida, ou que não é boa mãe porque deixou o filho e chegou mais tarde. Várias situações que são, infelizmente, ligadas a esse estereótipo feminino de que o lugar da mulher é em casa, o lugar da mulher é aqui, o lugar da mulher é onde ela quiser. Desde que seja uma escolha nela. Também não vejo nada demais a mulher querer ser dona de casa. É uma escolha dela? Sim, ela é feliz assim? Ótimo, que ela seja livre para ser feliz e fazer suas próprias escolhas. Agora, não pode pôr a culpa na mulher. A mulher com a independência dela hoje impede os homens de puxar a cadeira dela. Não é nada disso. A mulher com a independência dela hoje quer ser respeitada, ponto final. Se puxar a cadeira é respeito e não vai ter uma cobrança depois,
puxa a cadeira, só que não vai puxar muito, porque senão a mulher vai sentar e vai cair no chão. Gabriela, É isso que a gente não quer. Adoro falar com você. Não. Você é Desculpa, algumas coisas eu não concordo, ótimo. mas eu sou uma mulher, embora não pareça, eu sou uma mulher extremamente dedicada dentro de casa, adoro fazer as coisas. Você cozinha? Os homens. Em casa? Eu sei fazer ovo mexido, tá bom? Tá ótimo. Você queria que eu fizesse quibe esfirra, charutinho. Família árabe, claro. Mas você faz tudo, sabe? Não sei fazer. Não sei fazer, mas também foi uma escolha minha assim, não me dediquei muito para a cozinha, mas se eu ler uma receita aí na internet, eu faço, não tem problema nenhum. Gabriela, é tão gostoso falar com você que eu vou ter que te fazer uma pergunta assim, vejo você tão bonita, tão feliz, imagina, você tem uma energia. Como é que tá a tua vida? Como é que você está enxergando o mundo neste momento? Nós trocamos de governos, o mundo está passando aí, nós estamos em guerra, nós estamos vendo um juro no mundo inteiro. Como é que a Gabriela está sentindo o mundo? Como é que é o teu faro deste mundo? Eu sou muito esperançosa e eu sou muito positiva. Eu acho que a gente tem que viver um dia por vez. Todo dia é um dia de realizar um sonho, de conquistar um objetivo, de dar um passo a mais para que nós possamos cada vez mais ser o quê? Felizes. A pessoa quer ser feliz. A felicidade, ela não é uma coisa constante. Permanente. São momentos de felicidade. E a busca por esses momentos, para a realização dos nossos sonhos, objetivos, para mim é maravilhosa. Eu amo ver. Sabe que eu tenho insônia? As pessoas falam, por que você tem insônia? O que acontece? Quando eu era pequena, eu gostava tanto de brincar, de viver, de dançar, que eu não queria dormir. Eu falava, se eu dormir, eu não vou acordar mais. E aí eu vou perder tempo. Então, assim, eu sou uma pessoa feliz, realizada, cada vez mais buscando objetivos. Você está então, num bom momento da vida? Estou num momento excelente. A gente sempre tem que estar num bom momento. Você está apaixonada? Sempre. Sempre? Sou apaixonada pela vida, pela luta pelos direitos das mulheres, mas eu sou apaixonada, super apaixonada. Você sabe por quê, né? Eu sei por quê. E ele puxa a cadeira para você, você deixa ou não? Puxa, ele é super gentil. Ele é gentil, ele respeita essas questões. Ele falou que já mudou muito, vendo a minha fala, o meu trabalho. E você sabe que vou falar, um beijo, Ivan Sartori, meu querido companheiro, amado, amor da minha vida. O que acontece? Você sabe que esses dias eu peguei algumas decisões fazendo uma ação e tinham decisões dele convertendo a medida protetiva em prisão preventiva pelo descumprimento, super rígido na questão da violência contra a mulher, como um bom juiz, um bom desembargador, assim como meu pai também foi muito rígido na questão da violência contra a mulher. Mas no dia a dia, algumas atitudes ele começou a perceber que poderiam ser machistas, como meu pai também percebeu. Meu pai hoje mudou muito, nós também somos de família árabe, mais tradicionais. Meu pai hoje é um cara super moderno, apoia totalmente o nosso trabalho. Ele fala, eu virei o grande feminista da família. E o Ivan também, aos poucos, ele percebe algumas questões que antes ele fala, poxa, eu não percebia. E isso é importante. Então é muito legal, até porque ele tem uma filha de 15 anos e eu vejo que ele tem um ótimo relacionamento com ela. Hoje em dia, muito por conta aí dessas transformações sociais. Então, assim, você que eu sei que você é um pai maravilhoso também, nossa querida Laura, então, a gente tem aí um trabalho a ser feito de evolução, de acompanhar a transformação social. A Tatiana toca sozinha a empresa, a nossa editora, nossas coisas. Ai, que legal. E a Laura, com a Pluri, está indo muito bem. Então, eu queria aproveitar e falar com você um pouquinho sobre esse tema da diversidade, equidade e inclusão. Você sente que estamos no caminho certo? Tem alguma perda no agronegócio? Nós tínhamos o greenwash. Então as pessoas maquiavam uma técnica aí de marketing para poder dizer, eu cuido do meio ambiente. Como é que está a parte de diversidade, inclusão e equidade? Também estamos caminhando bem? Até trouxe para você, vou te deixar aqui depois de presente, esse código de compliance feminino que eu escrevi no ano passado, que são ações específicas, um compliance nas empresas, pode ser também utilizado pelo poder público, para a inclusão, para a diversidade, para falar sobre o tema violência contra a mulher, para lutar pelas mulheres nos cargos de liderança, pela igualdade de gênero, quais são as ações que as empresas têm que desenvolver e implementar para que elas possam, de fato, colaborar para o fim da violência contra a mulher e da desigualdade de gênero. Então, eu vejo as empresas muito à frente, muito preocupadas com isso, querendo se engajar nesse tema. E eu acredito, Agostinho, que o poder público sozinho não dá conta do recado questão da violência contra a mulher. E eu vejo uma grande oportunidade aí de parcerias público-privadas no combate à violência contra a mulher, andando de mãos dadas, sociedade civil, com os projetos sociais, com as ONGs e até com qualquer pessoa da sociedade, as
empresas, iniciativa privada e o poder público. Com isso, nós vamos avançar Caminham muito, juntos, até né? em termos de orçamento. Gabriela, você viu esse caso recentemente das vinícolas? Quer dizer, tinha mulheres, crianças e homens ali dentro. Quer dizer, é uma aberração da natureza. Num estado como aquele que ocorreu, né, em vinícolas, que não é um produto de primeira necessidade, né, é até tecnicamente supérfluo, mas é inadmissível que um empresário possa não saber que a sua colheita, que a sua plantação, e eles não são empresinhas pequenas, eles não soubessem que aquelas pessoas estavam trabalhando daquela maneira, mulheres e crianças, inclusive. Então, esse compliance eu sinto que é um trabalho bom. Agora eu te pergunto, você enxerga neste novo modelo de governo, neste novo governo que entra, preocupação com este lado ou mais social? Ou ele combina? Porque nós tínhamos, a Damares teve um orçamento muito reduzido no seu ministério, mas proclamava uma série de coisas. E hoje, com esse novo governo, eles sinalizam que vão olhar mais para o social. Você acredita que esse código de compliance, diversidade, equidade e inclusão, permeia? Eles conseguem fazer uma... Vamos aguardar. Eu não vejo a questão da violência contra a mulher, Agostinho, como uma questão somente social. Pelo contrário, eu vejo como uma questão de economia. Nós, mulheres, hoje em dia, somos 55% a 60% do mercado de trabalho. Se uma mulher sofre violência, ela falta no trabalho, ela vai pedir demissão, ela pode ser mandada embora, e isso causa um prejuízo para a economia. Por quê? Porque ela é ramo de família, porque ela deixa de colaborar dentro de casa, ela deixa de pagar impostos. Nós somos as maiores pagadoras de impostos. Então, eu vejo uma questão também de economia, de aceleração da economia, o combate à violência contra a mulher. Sabe quanto custa uma mulher que sofre violência do Estado? No mínimo, se ela tiver acesso à justiça, uma medida protetiva, um processo judicial, uma movimentação processual, ela vai custar o apoio psicológico, no mínimo R$5.000 por mês. Quantas mulheres nós tivemos vítimas de violência no ano de 2021? 16 milhões de mulheres vítimas de violência no Brasil. Faça as contas. 16 milhões? 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. Você inclui 5.000 vezes 30. Você inclui nesta conta? R$5.000 por mês. Vamos lá. R$5.000 por mês vezes 12 dá 60 mil. 60 mil reais por ano por mulher. É só fazer 60 mil vezes 16 milhões. É maior, muitas vezes, que o rombo de uma corrupção. Nós temos que ter essa preocupação no combate à violência contra a mulher, preventivo, forte, com incentivo às mulheres no mercado. É um número muito forte. Isso é uma questão de economia. Fora a questão da segurança pública. Não pode tratar a questão da violência contra a mulher como uma questão social. Não é. É uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde, porque as mulheres adoecem quando elas sofrem violência. Não só a integridade física, como a integridade psíquica dessa mulher. A saúde social dessa mulher, que ela fica isolada. Já é possível. E também esse impacto na própria economia. É responsabilidade social, é o compliance, a sigla ESG das empresas, é questão de segurança pública e questão da saúde da mulher. E vocês já conseguem, com esse trabalho, pelas justiceiras, identificar essa violência psicológica, a proporção dela? 80%. 80%? 80%. Eu fui uma das pessoas que fiz toda a força do crime de violência. Eu estou pasmo com os seus números. Eu estou pasmo. 80%. Eu ia te convidar para ficar um dia comigo na promotoria, que eu esqueci que eu não sou mais promotora. Mas fica comigo lá no escritório ou no instituto que você vai ver a mesma coisa. É um número muito grande. Sim, é muito grande. Nós temos que ter essa conscientização. Qual é o caminho? É muito grande. Como é que começa, para quem nos assiste, Gabriela, a violência psicológica? Como é que ela é processada? Porque a gente fala de violência psicológica, a gente imagina tudo, mas você que tem as estatísticas, que faz os atendimentos e acompanha, como é que começa essa violência? É chantagem financeira? É chantagem de comportamento? Sabe quando você me disse a questão do cavalheirismo e da gentileza? Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o cavalheirismo e a gentileza, muitas vezes, eles revelam uma proteção a essa mulher.
E a proteção é muito bem-vinda, todo mundo quer ser protegido. Sem dúvida. Mas isso não pode camuflar uma posse, uma propriedade. Por isso que as mulheres querem ser independentes, para que ninguém tenha uma posse, uma propriedade. Sou seu dono. Exatamente. Não vamos. Porque é essa posse, essa propriedade, que faz com que nós sejamos as grandes vítimas da violência psicológica, porque ela camufla, muitas vezes, querer ser o dono. Então, eu sou muito cuidadoso, eu quero só eu cuidar de você. Ele isola aquela mulher, ele vai trazendo ela só para ele. Eu sou tão apaixonada, eu tenho tantos ciúmes de você, que eu não quero que você fale com ninguém. Isola essa mulher para ele. Eu não gosto que mulher minha use essa cor de batom. Eu não gosto que mulher minha use essa roupa. Eu não gosto que mulher minha trabalhe ou faça academia. Aí começa, nenhuma amiga sua presta. Essa daqui deu em cima de mim, a outra não sei o que, a outra não sei o que lá. A sua família, ninguém gosta de você. Todo mundo tem inveja de você, ou as pessoas não gostam, não querem, você não é bem-vinda. É tudo palmeirense nessa família, não são corintianos. Te colocam contra a família. Para quê? Para te isolar. E aí você vai perdendo a sua essência, Agostinho. A essência da mulher é a coisa mais importante que ela tem. A gente não tem noção disso. Vai perdendo, ela vai se enfraquecendo porque ela deixa de conviver com as pessoas que ela gosta, de fazer o que ela gosta de fazer, de trabalhar, de estudar, de ter um hobby, de conviver com a sua família, de usar a roupa que ela gosta de usar, o cabelo, a unha. Sabe que eu percebo que as mulheres vão mudando o estilo delas. O cabelo, a unha, o batom, elas vão se apagando, vão se encolhendo sem perceber. E qual que é a única pessoa que vai falar, eu que estou aqui para te acolher, eu que estou aqui, porque aí ele começa a xingar, ele começa a desqualificar, diminuir, ela fica fraca. Não, mas ele colhe. Não, desculpa, eu não vou fazer nada, só eu te amo, só eu quero cuidar de você. Não precisa fazer o cabelo, ela fica totalmente isolada. Não precisa usar maquiagem. É para apagar. Então, assim, é essa necessidade de incrível esse da violência trazer física. A mulher de posse de poder para que aquela mulher seja só dessa pessoa. E isso é muito difícil de perceber, mas também tem esses sinais. Ciúmes excessivo. Esse cuidado excessivo que camufla a posse, o poder e a questão de estar acima da mulher, desequilibra. Nós temos também, assim, esses relacionamentos são muito rápidos, já cria uma ligação muito rápida, porque demonstra uma carência, aí depois tem altos e baixos, são momentos de muita felicidade, momentos maravilhosos, aí depois vem o fundo do poço. Aí depois vem esses relacionamentos que oscilam muito, que trazem uma instabilidade, um desequilíbrio, eles podem, não estou generalizando, tá? Entendi, até porque eu não sou psicóloga, eu sou promotora e mulher também, então eu consigo saber algumas coisas. A gente percebe que eles podem desencadear uma violência psicológica mais grave. Sabe quando a mulher percebe? Quando ela adoece. Porque a violência psicológica, ela não se materializa. Você não vê um olho roxo, um braço quebrado. Mas ela se destrói internamente. Ela se destrói, então ela vai adoecendo. Deprime. Aí ela fica deprimida, não com quer síndrome do pânico, não quer mais usar maquiagem. Com pensamentos suicidas, automutilação. Ela também apresenta doenças físicas, como doenças ligadas ao emocional, fibromialgia. Somatiza, são doenças assim, ligadas a essa questão sentimental. E também afeta a saúde social, que é o isolamento. Ela deixa de trabalhar, deixa de conviver com as pessoas, não se comunica pelas redes sociais, não tem acessibilidade, não tem nada. Então ela vira uma pessoa sem essência, sem que ela mesma se reconheça, isolada, e ela pode estar numa situação de extremo risco. Incrível. Olha, você que está nos acompanhando, nos assistindo, é uma conversa maravilhosa com a Gabriela, porque Gabriela, sinceramente, a gente imagina, né, mas a gente não tem noção. Como eu te falei, eu estou nos 65 anos e hoje eu aprendi a diferença. Tá jovem, tá super bem, parece 10 anos a menos. Eu aprendi uma coisa que eu não tinha sensibilidade, que é o cavalheirismo com a sensibilidade. Você me trouxe uma reflexão diferente, porque não é, claro, objetivo formal, mas a gente quer fazer alguma coisa e quer agradecer às mulheres, né? Eu sempre tenho esse sentimento de agradecer às mulheres, as minhas mulheres da minha vida, minha mãe falecida, eu fui casado, estou no segundo casamento, então a primeira mulher que me deu os 2 filhos, a minha atual mulher, que me deu a Laura, enfim, a gente tem uma vida muito interessante que as mulheres fizeram essa mudança. Eu afirmo que é atrás de um homem bem-sucedido, e eu me sinto um homem bem-sucedido pelo moral de vida que eu tenho, as dificuldades que tive para ter como empresário, mas sempre o papel da mulher na minha vida foi fundamental. Não atrás, do seu lado, né? Do meu lado, e hoje na minha frente. A Tati e a Laura hoje,
E a Adriana já toca, eu faço um evento internacional. Você se incomodaria se a sua mulher tivesse mais sucesso profissional do que você? Não, a Tatiana, por exemplo, já tem, praticamente a Laura mulheres, já tem. Muitos homens se incomodam, porque eles se acham menos homens do que seriam se eles fossem mais importantes ou mais bem-sucedidos. Isso não diminui a força do homem. Pelo amor de Deus, não é uma concorrência. Mas uma provocação para você. Estar tão bem quanto outra pessoa e vice-versa. Como técnica, especialista e com todo esse trabalho maravilhoso, eu queria fazer uma comparação. O Philip Kotler está com 96 anos, vivo. Ele faz um meia-culpa hoje, como pai do marketing, que ele estimulou grandes movimentos do marketing para o consumo e fez com que a sociedade economicamente ativa, consumisse mais. Ele faz uma meia-culpa do tipo, eu sou um dos responsáveis por esse consumismo maluco. É possível a gente imaginar que a televisão, a mídia, em uma fase, ela mostrou um lado da mulher que era aquele naquele momento e havia uma fixação. Eu me lembro de algumas novelas que eu vi trechos e assisti quando garoto. E hoje ela tenta ser mais rápida na mudança desse formato, mas depois que chegou a lei, Maria da Penha e diversidade, equidade e inclusão. Até que ponto a mídia tem uma certa meia-culpa nesse processo? Total. Não é a culpa só dela, acho Não, que é a não culpa só de todo dela. o contexto. Mas tem uma culpa de tratar a mulher também como Porque teve uma época que ela tratava a mulher como objeto, ou como fútil, enfim. Mas nós gostamos de tudo. Não tem problema também se a mulher é independente e gosta de moda, e gosta de maquiagem, e gosta de falar sobre maternidade, porque isso é o universo feminino, desde que nós sejamos respeitadas pelas nossas escolhas. É só isso. A gente não quer ser mais ou menos. A gente quer ser igual. Se for mais, melhor. Brincadeira. A gente quer ser igual, a gente não quer ser menos, a gente não quer ser controlada, não quer que seja imposto um comportamento para nós. Mas, obviamente, que a gente ama ser mãe, a gente ama quem quiser ser mãe, enfim, ser mãe, ser filha, ser mulher, cada um na sua posição, na sua essência, no seu talento, na sua vontade, ser dona de casa, ou trabalhar fora de casa, ou ser as duas coisas, por que não? Eu era dona de casa, mãe, esposa e promotora de justiça. Então, mas eu vou rapidinho, sem polemizar. Não maravilhosa em tudo, mas eu fazia o máximo que eu podia. Eu vou rapidinho, eu vou voltar sem polemizar, mas a ministra, que hoje é senadora Damares, ela pregava a cor-de-rosa e azul. Isso me incomodava enquanto cidadão. Para mim não me dava uma... Não, eu também me incomoda. Brasileiro. Não tem que falar que a mulher usa azul, a mulher usa rosa. Por exemplo, eu durante a minha campanha, eu usava gravata, porque isso tem uma simbologia para mim, que eu sempre quis trabalhar. Eu me lembro que você foi eu fui super criticada porque eu estava de gravata, e espera da mulher uma roupa, um vestido, não sei o quê. Então você não pode julgar a pessoa pela roupa que ela veste ou pela cor da roupa que ela veste. O que eles não queriam, e que foi mal passado nesse governo, é a ideologia de gênero, que também é uma besteira, porque não tem ideologia de gênero, não existe ficar, de alguma forma, dizendo que deixa a pessoa ser o que ela quiser ser, desde que dentro da normalidade. Não tem um exagero aí, né? 86, eu não lembro o número agora, mas agora é... Não ficar induzindo as crianças a ter determinados comportamentos, seu ponto. Deixa a criança formar a personalidade dela livre, não é momento agora de ficar falando sobre ideologia, a depender da idade da criança, de gênero. Não, deixa a criança crescer normalmente, como depois ela forma a personalidade dela do jeito que ela quiser. Ficar impondo comportamentos que eu não gosto, entendeu, Agostinho? As pessoas têm que ser livres em todas as suas frentes, com o bem-estar dela. A gente tem que zelar pelo bem-estar da sociedade também. Mas eu não gosto se a mulher usa isso, o homem usa aquilo, mulher... não tem nada a ver isso daí. Cabelo, fico mas imaginando. Tem que respeitar também o que cada família quer para a família dela, para os filhos dela, enfim, sem impor qualquer tipo de comportamento, a favor, contra, enfim, deixa as pessoas serem livres. Gabriela, sem influenciar. Sem influenciar. Mas olha, uma coisa que é muito agradável conversar com você, um papo doce, agradável, forte ao mesmo tempo. Você tem a sensibilidade de uma pétala de rosa, mas é explosivo como a nitroglicerina, veloz como um Learjet, mas é agradável. Calma como um furacão, eles me chamam lá no escritório. Dínamo, você é um furacão. Mas uma coisa que a gente pede sociedade a pessoas dessa sua natureza, desse teu brilho, essa vontade, esse legado que você quer deixar e está produzindo, não abandona a política, não. É um conselho, um pedido que a gente faz. Não abandone a política, porque uma cidade como São Paulo, essa cidade, metrópole, país que a gente vive, ela ainda precisa do afeto feminino na sua gestão. É um pedido que a gente faz assim, ó, por favor, não abandone uma cidade como a nossa, porque tá faltando uma mulher
para poder dizer a uma metrópole tão forte como São Paulo, olha, estou aqui para ajudar. Então não abandone a política. Vou só, primeiro eu acho que você é muito gentil e eu te conheço há muito tempo, então eu sei do seu coração generoso, da sua competência também, da abertura de portas que você faz, não só para os homens, como também para muitas mulheres. Conheço sua filha, suas 2 filhas, elogio muito o trabalho delas. Eu acho que não é só o afeto feminino. É importante, sim, esse afeto, essa sensibilidade feminina, e eu concordo com a sua fala. Mas é também essa competência nossa e o direito da mulher de estar onde ela quiser estar. Não só pelo afeto e pela visão feminina, mas por ser um direito nosso de ocupar esses espaços. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo, Agostinho, eu vou ser sincero com você, fiquei muito decepcionada. Eu abri mão do meu cargo, que eu mais amava. Eu estudei por 4 anos, 14 horas por dia, quando todo mundo falava que eu não ia conseguir. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a estudar e passei no Ministério Público depois de 4 anos e meio estudando, já com a Camila. Eu estudei grávida, amamentando, a Camila pequenininha, enfim, passei em segundo lugar. E eu me dediquei muito à minha carreira e eu tenho certeza que eu deixei um legado no Ministério Público enquanto promotora de justiça. Eu abri mão disso para representar as mulheres no cenário nacional, e tudo isso que eu falei aqui para você e várias leis que foram aprovadas, que foram também de minha participação na autoria, na coautoria, eu sabia o que tinha que ser feito para levar para o Congresso Nacional a aprovação dessas leis. Só que nós temos ainda que caminhar muito. Por quê? Nós não podemos ligar a questão da mulher é uma pauta ideológica, e eu fiquei no meio para exatamente não ficar vinculada e acabei me dando mal por conta disso. Eu pensei que teria muito mais o apoio das mulheres do que eu tive, porque eu representei essas mulheres muito tempo, eu vivi para o combate à violência contra a mulher, abrindo mão da minha vida pessoal. Eu não tive esse retorno esperado, e isso não é uma culpa das mulheres, isso é uma constatação de que, de fato, nós precisamos avançar no apoio às mulheres. Porque as próprias mulheres criticaram a minha roupa, o meu sapato, o meu comportamento, a minha fala, mas elas não viram a minha história. Exatamente. O quanto eu já fiz, o caso do João de Deus, que eu fui a promotora que me coloquei à disposição da sociedade para receber todos esses casos, entre outros casos gravíssimos que eu fiz. Então, assim, o que de fato a gente quer? Qual é o tipo de representatividade que a gente quer no Congresso Nacional? Eu te entendo. Então, assim, eu fiquei muito desapontada. Eu nunca falo dessa água não beberei, não cuspo no prato que eu comi, mas eu digo que agora não é algo que está nos meus planos. Eu posso colaborar com as mulheres, eu vou continuar colaborando, meu coração bate mais forte com a questão dos direitos das mulheres, mas como advogada e presidente Gabriela, do Instituto de Justiça de Saia. É importante, eu te entendo, e uma palavra, assim, que eu reconheço que é a verdade, é assim, na política não se perde uma eleição. Você foi lá e se ofereceu para um momento. Nós tivemos casos de pessoas que disputaram várias vezes, vários, e hoje estão no poder, alguns voltaram até numa proporção, outros estavam no poder e perderam suas posições. Eu acho que esta última eleição, meu sentimento é que ela foi um pouco atabalhoada, com uma nuvem que passou na cabeça das pessoas, com muito fake news. Nós vivemos talvez a primeira experiência mais intensa de fake news no processo político, um processo importado em todos os lados, não teve um lado só. Então, um lado fazia outro, atacava, mas foi uma maior quantidade de fake news que nós pudemos acompanhar. E um processo que se ajustou depois dele com os partidos. Nós chegamos agora, eu não quero falar muito porque eu quero ouvir você, senão eu fico falando, mas chegou a direita direitinho, hoje a direita está instalada, representada, firme e forte. Até então, 34 de Constituição, ela vinha capengando, se escondendo à direita. Então, independente disso, eu quero passar essa minha fala, só insistir. Não abandone, porque você colocou uma semente dentro de um processo que não te esqueceu de te reconhecer. Então, várias pessoas que não votaram em você, elas sabem disso, elas fizeram outras opções, mas agora, poxa vida, o lote de candidatos foi muito forte. Mas vamos voltar Posso só fazer um parênteses aqui? Tem uma questão que eu falei, eu esperava um apoio maior das mulheres, sim, esperava. E eu acho que nós precisamos avançar muito nisso, o que nós queremos mesmo para nós mesmos, onde estávamos, onde estamos e para onde queremos ir. Só que eu vejo também que nós ainda somos usadas como laranjas
pelos homens e pelos partidos políticos. Então, eu queria que nós tivéssemos, Pode ser. sejamos mais respeitadas enquanto mulheres candidatas e no exercício do mandato, pelos homens que estão na política. E isso é uma coisa que eu também vi, a falta de apoio, a falta de comprometimento, a falta de estrutura, a falta de responsabilidade. Eu achei que alguns atos até foram de falta de responsabilidade com a minha situação. Só que a culpa foi minha, estratégia errada. O sistema não estava bem. Não estou culpando a ninguém, mas são questões que nós, mulheres, temos que observar. Mais mulher na política, mais mulher na política, inclusive mulheres que pregam isso. O que é mais mulher na política? É fazer a mulher ir para se candidatar, sem apoio, sendo atacada, se desestruturando. Eu saí do Ministério Público, sou advogada, abri mão de aposentadoria de salário. E aquela mulher pobre da periferia que se endivida, que abre mão de tudo, que não consegue muitas vezes fazer aí um equilíbrio entre a vida pessoal, fazer uma candidatura, é muito difícil. Então, assim, mais respeito com as mulheres brasileiras, principalmente aquelas que se dispõem a defender e representar toda a sociedade. Você tem toda a razão. Eu observo que há poucas... Você que tocou nesse assunto. Não, então eu estou falando, eu sou verdadeira, você sabe como eu sou. Você sabe quanto eu gosto de você e eu sou paulistano. Não foi uma aventura para mim, Agostinho. Foi uma coisa muito pensada, muito trabalhada, muito estudada, desde o meu pedido de licença, o partido político, a minha estratégia política, o apoio da minha família. Não sei se eu fiz direitinho, mas não foi uma aventura. Eu não sou uma aventureira. Eu sei muito bem o que eu quero. Não foi. Você respeitou bem a sua família, mas era um processo de polarização que estava muito conturbado. Eu vejo que isso daí não é para mim. Eu sou mais da justiça, do direito, das leis, da aplicação das leis, da luta pelos direitos das mulheres. Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira, correta, ética, enfim, talvez meu lugar seja aqui. Nós vamos voltar ainda a falar de política. Agora, é muito agradável conversar com você, como eu disse, mas o nosso tempo está chegando no final e para depois a gente poder encerrar com a sua palavra, eu queria tocar nesse caso só. Então, vamos pegar o caso do João de Deus, que foi um caso emblemático também da sua atuação. Caso hediondo, horroroso. Conta um pouquinho para nós, como é que vocês trabalharam nesse processo para encontrar... Tem mais de 500 denúncias, não é isso? Sim, na verdade começou com uma ou outra mulher querendo denunciar, com medo, e elas foram para a imprensa, e à época elas foram falar com o Pedro Bial, eu já tinha aí um contato com ele, e ele me convidou para atender essas mulheres, como se eu estivesse ouvindo as mulheres falando no programa, para que a gente divulgasse isso, tivesse uma capilaridade maior do que uma denúncia diretamente no Ministério Público, e para que outras mulheres também pudessem denunciar, porque essas mulheres que denunciaram sabiam que havia outras vítimas, que outras mulheres também haviam passado por aquela situação, então elas iriam denunciar. O que nós fizemos? Eu, no momento, não aceitei, porque eu fiquei com um pouco de medo. No caso de Goiás, eu estou em São Paulo, mas assim, não havia processo instaurado, não havia BO, então eu seria a primeira autoridade a ter contato com a situação. Iria instaurar uma notícia de fato, que é quando nós temos aí o conhecimento de qualquer situação, para encaminhar para a autoridade competente. Quando nós aparecemos, eu tive depois eu aceitei, porque eu falei, se eu sou promotora de justiça, lutei tanto para falar não, para ter medo, eu não posso ter medo, eu tenho que encarar. O medo a gente sempre tem, mas é coragem de encarar o medo. A coragem não é falta de medo, é você administrar esse medo e fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Se eu sou promotora de justiça e as mulheres me procuraram, eu não podia me furtar dessa obrigação, até social, por tudo que eu falo, que eu informo, que eu represento. Eu fui, dei uma titubeadinha, mas fui. E depois de aparecer no programa, em menos de 48 horas, Agostinho, nós tínhamos mais de 200 mulheres pedindo ajuda, denunciando situações gravíssimas, mulheres com câncer, mulheres com problemas de drogadição na família, mulheres com problemas sérios de doença na família, de alcoolismo, de falência do marido, de não poder ter filhos, de não ter sua saúde reprodutiva, enfim, várias situações em que ele se abusou dessa vulnerabilidade e da fé e da esperança das pessoas, abusando delas sexualmente. Então, assim, situações muito graves. Mulheres careca, mulheres sem seio, mulheres à beira da morte, muito grave. Então, eu me sensibilizei e me comprometi com elas. E nós conseguimos, à custa aí também de vida pessoal, de vida profissional, porque foi uma dedicação integral, não só minha, mas também de outras colegas de todo o Ministério Público brasileiro. Nós formamos uma grande força-tarefa no Brasil inteiro, no Ministério Público, para atender as mulheres
de todos os estados, inclusive de fora do Brasil, e conseguimos aí mais de 500 encaminhamentos para o Ministério Público de Goiás, que já denunciou por vários crimes, já tem prisão preventiva decretada, ele já cumpriu a prisão e agora está em regime domiciliar por uma falha legislativa, na minha opinião. Que horror. Gabriela, olha, é uma coisa maravilhosa falar com você, mas chegamos aqui no nosso final. Eu agradeço a você. Vou pedir que a gente volte a falar para poder. Nós tínhamos uma lista enorme de perguntas aqui que não vai ser possível, mas eu queria que você dirigisse uma palavra, olhando para essa câmera aqui, para a nossa audiência. Que mensagem você pode mandar para as mulheres, para os homens, para a sociedade, para os políticos, com essa sua visão encantadora que você acabou de traçar? Um pouco da minha experiência. Para as mulheres, nunca desistam de fazer algo que vocês querem fazer, sonham realizar, por serem mulheres, ou por alguém falar que vocês não podem, não devem. Nós podemos tudo o que nós quisermos. Lugar de mulher é onde ela quiser. Mas se você sofre violência, você não vai a lugar nenhum. Porque a violência, ela mina a força da mulher. Ela retira o que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa essência feminina. Cada uma de nós tem a nossa essência, a sua própria essência. Então, lute pelos seus sonhos, se valorize, fortaleça a sua base, o que você gosta de fazer, como você gosta de ser, tenha uma autoestima que seja capaz de afastar qualquer tipo de violência contra você. Seja você mesma, e o nosso maior poder é ser mulher. Para os homens, apoiem a questão da violência contra a mulher. Os homens ainda, Agostinho, têm a caneta na mão. São eles que vão assinar as leis, são eles que vão dar os aumentos, são eles que vão autorizar projetos dentro das empresas. E eu tenho grandes homens apoiadores, mas a iniciativa sempre vai das mulheres. Então, apoiem o combate à violência contra a mulher, porque hoje sou eu, amanhã pode ser uma filha, uma esposa, uma irmã, uma amiga, uma namorada que sofre qualquer tipo de violência. É papel dos homens também promover o combate à violência contra a mulher. E aos políticos, não usem nossa causa das mulheres para um poder pessoal, para o próprio poder, nem para palanque eleitoreiro. A nossa situação é muito grave. A cada 20 segundos uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil por ser mulher. Então, é um trabalho de todos e todas nós apoiar mais mulheres nesses cargos, porque somos nós que sentimos a dor da violência. Muito obrigada por todo o apoio e contem comigo sempre, como ex-promotora de justiça, como mulher e como cidadã brasileira. Obrigado, Gabi. Você é um amor de pessoa. Imagina. Muito obrigado. Vamos gravar um próximo programa, hein? Vamos sim. Obrigada.